Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, seu canal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. Furacões em Honduras deixam rastro de destruição em diversas cidades, com 100 vítimas fatais e prejuízo estimado em milhões de dólares. Na Guatemala, seguem as manifestações contra o governo de Alejandro Yamatei. A Organização Mundial da Saúde pede para que as famílias evitem realizar grandes festas neste Natal. Com Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia chega ao seu maior nível desde 2008. E a Organização Mundial da Saúde pede para que as famílias evitem realizar grandes festas neste Natal. Este não é o momento para justificar a imprudência, especialmente no período de férias. Todos queremos nos reunir com a família e amigos no final do ano. Precisamos avaliar se vale a pena correr os riscos. A pandemia de Covid-19 mudou a forma de encontrar os seres queridos. As mudanças dependem também da situação e dos protocolos locais e nacionais. A primeira pergunta nesse caso deve ser: você precisa realmente viajar? Para muitas pessoas, este será um momento para permanecer em segurança, com um núcleo familiar mais próximo e evitando reuniões com muitas pessoas de casas e de famílias diferentes. Se não houver alternativa, que o encontro seja ao ar livre, mantendo a distância física e o uso da máscara. Evitem shoppings lotados, façam as compras em horários com menos movimento ou compras online. Se viajar é essencial, busquem minimizar os riscos, mantenham distância de outras pessoas e utilizem sempre a máscara quando estiverem em aeroportos, estações de trem, aviões, trens e ônibus. Furacões em Honduras deixaram um rastro de destruição, mais de 100 vítimas fatais e um prejuízo de milhões de dólares. Em Honduras, a cidade de La Lima foi uma das mais danificadas pelos furacões Iota e Eta. Outras cidades do país haviam sido devastadas pelo furacão Fifi de 1974 e o furacão Mitch de 1998. Os furacões deste ano deixaram muita destruição e uma centena de mortos. Os prejuízos foram estimados em aproximadamente 100 milhões de dólares, e ainda há cidades e vilarejos isolados e sem comunicação. De acordo com o prefeito de La Lima, Santiago Motinho, a cidade com mais de 100 mil habitantes ficou totalmente alagada, e há bairros onde a água cobriu os tetos das casas. Nos arredores da cidade, milhares de famílias pobres sofreram consequências piores que os da passagem do furacão Mitch de categoria 5. Até o momento, o furacão de 1998 tinha sido mais devastador para Honduras. Fontes oficiais afirmam que os dois fenômenos naturais de 2020 deixaram alagamentos maiores que os deixados por Mitch, que causou 5.657 mortes. Na Guatemala, seguem as manifestações contra o governo. Centenas de indígenas bloquearam várias estradas no oeste da Guatemala para protestar contra o presidente Alejandro Yamatei, dando seguimento à crise política deflagrada desde o dia 20 de novembro. Os bloqueios ocorreram na estrada de acesso à cidade da Guatemala, em vários pontos e a 130 quilômetros da capital do país. As manifestações tiveram início quando o parlamento, formado por maioria governista, aprovou no dia 18 de novembro o orçamento público, gerando polêmica por ter ocorrido pela madrugada e sem transparência, segundo deputados da oposição. Atualmente, uma missão da Organização dos Estados Americanos, OEA, se encontra no país para avaliar a situação a pedido do presidente Yamatei. Neste domingo, a Venezuela realizou as suas eleições parlamentares. Mais de 20 milhões de venezuelanos foram às urnas neste domingo. 14.400 candidatos e candidatas disputaram as 277 cadeiras no parlamento, 110 a mais do que nas últimas eleições. 107 agremiações apresentaram candidaturas. Deste total, 36 são organizações políticas nacionais e as demais são partidos locais e regionais. Foram instaladas mais de 30 mil mesas de votação em todo o país, distribuídas em 14.200 colégios eleitorais. Cada eleição é um exercício de paz. Estamos demonstrando e demonstraremos com o seu voto, defende o governo venezuelano.
No Uruguai, comoção e vigília pelo estado de saúde do ex-presidente Tabaré Vázquez. O ex-presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, afirmou no documentário El Legado que continua lutando diariamente contra o câncer diagnosticado em 2019. Na entrevista realizada para o filme, foram abordados temas políticos como o momento de transição da esquerda latino-americana e a conjuntura nacional e internacional. Em 2004, Tabaré Vázquez se tornou o primeiro chefe de Estado de esquerda na história do Uruguai. O ex-presidente também falou sobre a sua esposa falecida em julho de 2019, Maria Auxiliadora Delgado. Neste momento, após especulações sobre o real estado de saúde do ex-presidente, seu filho Álvaro informou que o pai continua internado em casa após sofrer uma trombose aguda na perna esquerda e que agora se encontra bem e em uma situação estável. Nesta segunda, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, se reuniu com Jair Bolsonaro. Esta e outras notícias no próximo bloco. Nesta segunda, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, se reuniu com Jair Bolsonaro em celebração ao histórico encontro dos presidentes Sarney e Raúl Alfonsín. No encontro, o presidente argentino defendeu deixar as diferenças passadas de lado para dar ao Mercosul o impulso que ele necessita. Na Argentina, o Ministério da Educação e os sindicatos docentes acordaram aumentar o salário mínimo dos professores para 27.500 pesos argentinos, aproximadamente R$ 1.800, a partir do dia 1º de dezembro. No Peru, 91% das mulheres e 85% dos homens não se protegem adequadamente contra doenças sexualmente transmissíveis. Os dados foram divulgados no dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Na Colômbia foi realizada uma manifestação com brinquedos para combater a violência contra as crianças. Manifestação de brinquedos pela violência contra as crianças. Dezenas de brinquedos lotaram a reconhecida Praça de Bolívar, em Bogotá, pelo Dia Internacional para a Prevenção do Abuso Sexual Infantil e o Dia Universal das Crianças. A ONG Aldeias Infantis diz que a situação de violência contra as crianças é crítica. Esta manifestação com brinquedos traz o testemunho e a representação de milhares de crianças que sofrem violência na Colômbia, cujos casos vêm aumentando a cada dia. De acordo com o ICBF, mais de 37 crianças são vítimas de violência sexual por dia e somente 7% dos adultos são responsabilizados e punidos, segundo Aldeias Infantis. Uma das maiores críticas é a lentidão da justiça na apuração dos casos, como de uma mulher cuja filha foi abusada pelo pai aos 4 anos e hoje em dia tem 13 anos. Desde a manifestação de brinquedos, eles exigem ao governo colombiano mais investimentos para a proteção de menores vítimas de diferentes tipos de abuso. No editorial desta semana, receberemos Cícero Pereira, secretário de Políticas Sociais da CSA, para falar sobre a Conferência Continental. A todos e todas, buenas tardes, buenas noites para quem está na Europa. Nossa Conferência Continental, precedida das conferências regionais, foi um momento histórico da CSA. Contou com a participação de mais de 200 dirigentes e dirigentas sindicais de 20 países da região, representando 37 filiadas da CSA, assim como a participação da CSI e as federações sindicais internacionais, UNE, IE, Industrial e ISP.
Nesta conferência, aprovamos por unanimidade um guia que servirá como referência em nossas lutas em caminho de uma profunda transformação sindical. Nossos eixos estão baseados em fortalecer as organizações sindicais, incluir a diversidade de classe trabalhadora, defender a paridade de gênero, aumentar a participação da juventude, fortalecer a cultura sindical, ampliar e aprofundar a formação sindical, fortalecer a nossa unidade e as nossas alianças sociais, lutar por um sindicalismo sociopolítico, ter os sindicatos com as portas abertas para representar a sociedade. A conferência, transformar e fortalecer os sindicatos para representar e organizar a classe trabalhadora, vai entrar para a história da CSA pela nossa decisão política de mudar o sindicalismo das Américas. E a primeira Conferência Continental da CSA aprovou as diretrizes para a transformação dos sindicatos nas Américas para os próximos 4 anos. O secretário-geral da CSA, Rafael Freire, explicou que o documento com diretrizes para o fortalecimento e a transformação dos sindicatos será apresentado em abril durante o próximo Congresso da CSA. De agora em diante, este documento orientará os nossos próximos 4 anos. Estamos fazendo e construindo a nossa história, e não aceitaremos barreiras ou impedimentos. O futuro pertence a todos nós e as lutas políticas continuam. Não tenho dúvida de que as próximas gerações terão uma CSA mais forte e não haverá luta nas Américas sem o sindicalismo na linha de frente, declarou Rafael Freire. Bárbara Figueroa, secretária de Política e Desenvolvimento Sustentável, celebrou o lançamento do plano de ação dizendo que a CSA vai manter o ativismo sindical e que é importante fortalecer o papel dos sindicatos para defender um projeto solidário, coletivo e acima das individualidades. Fortalecer os sindicatos existentes, crescer com inclusão na diversidade da classe trabalhadora, defender a paridade de gênero, aumentar a participação de trabalhadores jovens, investir na comunicação e fortalecer a cultura sindical, ampliar e aprofundar a formação sindical, manter a unidade sindical e as alianças sociais e ampliar o papel da CSA para o fortalecimento e a transformação sindical. Esses foram os eixos prioritários apresentados pela CSA para o Plano de Ação de 2021 a 2025. E nesta semana, a CSA realizou o webinário sobre ações articuladas à pandemia. O webinário Respostas Articuladas à Pandemia teve como tema central a avaliação dos efeitos da pandemia e foi organizado pela CSA junto com as organizações da Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo. Para Bárbara Figueroa, secretária de Política Econômica e Desenvolvimento Sustentável da CSA, é importante a reflexão sobre as respostas à pandemia desde uma visão estrutural, inseridas na luta contra o neoliberalismo. A atividade também abordou os avanços e desafios nas Américas para lidar com a crise sanitária e as respostas dos governos nacionais. Também foram analisados os avanços dos povos na luta pela construção da democracia. O webinário também apresentou os resultados de um estudo elaborado pela CSA sobre os impactos da Covid-19 no marco do Observatório Laboral das Américas. Com Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia chega ao seu maior nível desde 2008. O desmatamento na Amazônia brasileira aumentou 9,5% entre agosto do ano passado e julho deste ano, em relação ao ano anterior, e chegou ao seu maior nível desde 2008, segundo dados divulgados pelo INPE. A área de floresta devastada no período foi de mais de 11 mil quilômetros quadrados, o que é cerca de 9 vezes o espaço da cidade do Rio de Janeiro. Incêndios no Brasil, que se propagam pelas áreas devastadas, vem sendo uma das principais críticas ao governo de Jair Bolsonaro, tanto por opositores como pela comunidade internacional, que chegou a ameaçar reduzir os investimentos no país caso não sejam tomadas ações para preservar o meio ambiente. E as
medidas de proteção contra a pandemia vão custar cerca de 800 milhões de euros para as Olimpíadas de Tóquio. As medidas para evitar contágios de Covid-19 durante a Olimpíada de Tóquio terão um custo de aproximadamente 800 milhões de euros. A cifra foi divulgada na iminência da revisão do orçamento do evento esportivo. Fontes no Japão informam que o adiamento das Olimpíadas gerou um custo adicional de bilhões de euros pela extensão do contrato de aluguel de sedes e custos extras com pessoal. O investimento adicional causado pela pandemia prevê a instalação de centros de saúde, a contratação de equipes médicas, testes para os esportistas e adequação sanitária dos locais. A forma de divisão dos custos adicionais causados pela pandemia será informada com a publicação da versão atualizada do orçamento. Os Jogos Olímpicos estavam previstos para ter início no dia 24 de julho. Em março, foi anunciado o adiamento para 23 de junho de 2021, diante da expansão da pandemia de coronavírus. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA, em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.